A paz do Senhor. Eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. Ela se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 1 até o 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Como são 3 versículos, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, algumas considerações, eu já vou começar direto no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Primeiro, eu quero esclarecer que obediência é um princípio que deve ser ensinado aos filhos. Quando não há obediência, há conflitos na família. Conflito é o contrário de paz. Sendo assim, a obediência é um fator crucial para que haja paz numa família. Por isso, para que sejamos felizes dentro da nossa família, o princípio da obediência deve ser guardado. A Bíblia fala que nós devemos ensinar e admoestar nossos filhos na lei do Senhor. Então a obediência deve ser ensinada com firmeza e amor, pois a desobediência, ela desonra os pais. Provérbios 29, 15 fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, corrigir os filhos é louvável, tá? Corrigir os filhos quando você corrige os filhos, você contribui para que no futuro haja paz na sua casa. Eu quero lembrar aqui que os pais é a primeira autoridade constituída para nós filhos. A Bíblia fala que nós devemos obedecer às autoridades, porque todas elas foram constituídas por Deus. E a primeira autoridade que Deus colocou na minha vida e na sua vida é justamente o seu pai e sua mãe. O próprio Jesus nos dá exemplo disso. João capítulo 6, versículo 38 fala: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Paulo fala que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. Por que a expressão no Senhor? A expressão no Senhor indica que a ordem é de Deus e não do apóstolo. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. A ela devemos submissão. Então devemos honrar nossos pais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Agora, no final do versículo 1 fala porque isso é justo. Por que é justo? Porque isso é uma lei universal. Uma lei que existia antes de Deus dar os 10 mandamentos a Moisés no Sinai. Romanos 1,19 fala: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então todas as civilizações entendem que os filhos devem obedecer ao pai, sem que houvesse a Bíblia. Isso gera um princípio válido, ou seja, isso é um princípio universal que serve para todas as épocas. Quando a obediência aos pais não é observada, isso demonstra decadência da estrutura social, decadência dos valores. Infelizmente, é o que se vê nos dias de hoje. Paulo escreve a Timóteo dizendo que nos tempos trabalhosos haveriam homens desobedientes a pais e mães. Agora, sobre o mandamento, está no versículo 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai quer dizer dar valor, considerar digno, estimar, reverenciar. Veja, é importante você dizer que ama sua mãe? É muito importante. É importante você lembrar do aniversário da sua mãe? É muito importante. Mas honrar aqui tem o sentido de reverenciar, cuidar, dar a preferência. A Bíblia, ela fala a respeito de honrar os pais na velhice. Muitos hoje em dia negligenciam que isso é um mandamento bíblico. Provérbios 23, 22 fala: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Veja que hoje em dia tem tantas... o que a gente chamava de asilo, hoje a gente chama de casa de repouso, dá um nome mais bonito para isso.
Mas ó, eu posso dizer para você que apenas casos isolados, tá? O cidadão, quando envelhece, quer ir para um asilo. Apenas casos isolados. Isso nunca vai ser regra, tá? Por quê? Porque a pessoa que gera uma família, ela quer morrer junto com a sua família. Ela quer passar os dias que ela tem com sua família, não com estranhos numa casa de repouso. Mas isso também está escrito de outra maneira no Novo Testamento, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É justo honrar pai e mãe. Por quê? O pai e a mãe cuidou de você quando você era criança, cuidou de você quando você não sabia falar, cuidou de você quando você sujava a fralda. Ou seja, se isso se reverte ao longo do tempo, nada mais justo de você cuidar de quem cuidou de você. Para o israelita, esse mandamento tinha um caráter vertical. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que honrar pai e mãe para o israelita era um compromisso com Deus. Porque não tem como você desobedecer seu pai e sua mãe e obedecer a Deus. Uma vez que você desobedece pai e mãe, você quebra a lei, você desonra a lei. Tanto que está na lei judaica, em Efésios 21, 15 e 17, o que ferir o pai e a mãe, certamente morrerá. E o que amaldiçoar a seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Então honrar o pai, segundo a lei judaica, ocupa uma elevada consideração na lei, porque a autoridade dos pais foi delegada por Deus. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus. Versículo 3. É uma promessa, coisa linda. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No final do versículo 2, tem uma afirmação, até um pouco confusa para estudante da Bíblia, que fala que é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento de honrar pai e mãe é o 5º mandamento. E o mandamento 2 fala a respeito de não fazer imagem de escultura. E há uma promessa lá para aquele que cumprir o mandamento. Fala que aquele que desonrar, Deus visitará a iniquidade dos pais e dos filhos. Mas aquele que obedecer, Deus fará misericórdia até 1000 gerações. É até uma comparação injusta, né? 3 ou 4 gerações para o que desobedece e 1000 gerações para aquele que obedece. Então já tinha uma promessa aqui de bênção para a posteridade. Mas o versículo fala, é o primeiro mandamento. Uma explicação que tem é o seguinte: muitos acreditam que os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas, as chamadas tábuas da lei. A gente imagina na nossa cabeça que 5 mandamentos foram escritos em uma e 5 mandamentos foram escritos na outra. Mas alguns acreditam que, na verdade, os mandamentos verticais que diz respeito a Deus estavam escritos na primeira tábua. Então, eram 4 mandamentos. E os mandamentos horizontais que diz respeito à família e ao próximo estava escrito na 2ª tábua. Então, nesse sentido que honrarás pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, porque seria um mandamento da 2ª tábua. Agora, sobre a bênção do último versículo, eu já estou encerrando. A promessa é que aquele que honrar pai e mãe, aquele que obedecer pai e mãe, irá bem. Olha que só que coisa bonita. E viverás muito tempo sobre a terra. Então temos aqui uma promessa de ir bem e uma promessa de longevidade, né? De viver muito tempo sobre a terra. Se você observar, normalmente, não é regra, tá? Normalmente, filho que cuida do pai, ele vive muito tempo. Isso a gente consegue observar a verdade do versículo através do testemunho. Eu ou você, independente da sua fé. Mas o versículo fala também que iremos bem. Olha que coisa maravilhosa, né? Por que iremos bem? Temos um salmo, Salmo 1, creio que o versículo 4 fala que seremos como árvore plantada junto a ribeiro de águas,
e daremos o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Significa que a bênção de Deus, ela se reverterá a nós. Se nós obedecemos a sua lei, ele nos abençoa. Mas, pastor David, o senhor falou muito de Israel, de mandamento, só que nós somos cristãos, e aí? Mas o versículo está escrito para os Efésios. Quem são os Efésios? Os Efésios são os cristãos da cidade de Éfeso, que não eram judeus. Então, esse versículo, apesar de ser um mandamento para os judeus, tem um caráter universal. Então, se você honrar e obedecer o seu pai, Deus vai honrar e honrar você aqui na terra. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração para você que obedece seu pai e sua mãe. E se você não obedece, através dessa palavra você tem uma oportunidade de mudar sua atitude. Senhor meu Deus e Pai, te louvo e te adoro, Senhor Jesus Cristo, por mais um vídeo, Senhor Jesus Cristo, feito para abençoar as pessoas que ouvem a tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor me capacite cada vez mais a ser o melhor filho para o meu pai, melhor filho para minha mãe, e da mesma sorte todos esses que estão ouvindo esse vídeo. Ó Pai, que a tua bênção esteja sobre cada um, Senhor, dos filhos que estão ouvindo esse vídeo, que venhamos honrar nosso pai e sua mãe, até quando eles envelhecer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.